Olá, bem-vindos então à segunda videoaula sobre unions e vamos continuar então sobre este conteúdo. Então, como tínhamos visto então na aula passada, a união é uma estrutura muito parecida com a struct, só que, no entanto, a diferença é que todos os campos da união compartilham o mesmo espaço de memória. Portanto, mas tal como a união, tal como a estrutura, a união também pode armazenar diferentes tipos de dados. Então, aqui temos o exemplo de uma união, identificador, com três campos, inteiros, float e char. Reparem, já sabem que a memória para a união, o compilador vai definir o campo com maior memória, portanto, neste caso seria o float. Mesmo quando estamos a guardar um char, apesar de ele não ocupar tanto espaço como o float, ele vai utilizar o mesmo espaço de memória que está atribuído ao float. Portanto, eles vão compartilhar o espaço de memória. E então, qual é a vantagem então da união? Como tínhamos visto, ele permite então uma economia de memória. Portanto, ele é útil quando um dado, não é? Quando temos uma variável ou um valor que vamos introduzir, que vamos ler, que pode assumir diferentes tipos. E então, quando é que devemos utilizar a união? Quando precisamos de economizar memória, mas quando queremos guardar dados, mas não ao mesmo tempo, quando queremos aceder aos mesmos dados de formas diferentes, ela também é muito utilizada para manipulação de hardware e comunicação de baixo nível. Temos aqui o exemplo de uma union. Suponham então que temos aqui uma union para registar o número de serial key de um software. Portanto, e a serial key pode ser ou um código inteiro ou pode ser um conjunto de caracteres, portanto, ou seja, nunca será os dois ao mesmo tempo, mas pode ser o serial key, pode ser um código inteiro ou um código com alguns caracteres. Então, podemos juntar com a estrutura software, com a struct software, e quando criar um campo serial do tipo da nossa união regkey. E então, o exercício que eu proponho para esta videoaula é criar então uma estrutura para guardar um registro de software, o número de serial de um software. Pode ser então uma chave inteira ou um código de caracteres. Vamos então para o nosso compilador fazer então este exercício. Então, eu vou começar por criar a minha estrutura software, minha struct software. Portanto, esta minha vai ter então como campos o nome, string nome, e depois vai ter então uma union. Posso criar dentro do próprio struct, que vou chamar então para registro do serial key, então vou chamar então regkey e vai ter como campos do tipo inteiro chave inteira, ou então pode ser então uma chave do tipo caractere, chave de texto. Vamos supor que pode ter até 50 caracteres. E então, eu vou-lhe chamar este campo de chave. E depois preciso então de um campo que vai me indicar qual é o tipo de chave que eu vou armazenar na minha union. Então eu vou criar um booleano que vai me indicar se é uma chave inteira ou não. Portanto, se for true, vou dizer se é a chave inteira ou não. Se for true, vai ser uma chave inteira. Se for false, não, vai ser uma chave do tipo texto. Então, vou aqui à minha função principal, vou criar então um objeto, uma variável do tipo software, vou chamar software, SW. Vou dizer que inicialmente a minha chave não vai ser do tipo inteiro, vai ser false. E agora vou pedir então ao meu utilizador
vamos então pedir o nome do software. Nome do software. Vamos ler o nome do software. Até devíamos ler com o getLine, mas vamos utilizar, vou pôr software.nome. E agora tenho que pedir então ao utilizador que tipo de chave ele vai introduzir. Portanto, cout, qual o tipo de serial key. Portanto, ele tem que me dizer se vai introduzir ou um inteiro ou um conjunto de caracteres. Portanto, eu vou pôr então a opção 1, uma chave, portanto, a opção 1, uma chave do tipo de texto, ou então a opção 2, vou pôr mais um /n, uma opção 2 do tipo código, um código de números inteiros, código, mais uma /n, e vou pedir então qual é a opção que o utilizador quer fazer. E agora vou ter que declarar então uma variável do tipo inteiro, vou chamar tipo, para ler o que o utilizador vai introduzir. Tipo. E então, conforme a pessoa introduzir uma chave ou um código, eu vou utilizar ou este campo ou este da minha union. Então, if tipo igual a 1, portanto, se for uma chave, vamos lá, então o que é que eu vou escrever? Vou dizer cout digita a chave, vou ler a minha chave, sin software. Ponto. Então, vamos lá ver como é que é. É a chave portanto, se for 1 é uma chave de texto, vai ser software, ponto chave texto. Ponto chave, que é o campo da estrutura, ponto chave de texto. Pronto, li chave de texto e vou dizer que neste momento não, a chave inteira está false, continua false, portanto posso copiar aqui, portanto ainda não é um código inteiro, portanto é false. Caso contrário, significa que vai introduzir um código inteiro, portanto vai introduzir um código inteiro, portanto vou aqui copiar isto para ser mais rápido, vou aqui dizer ao utilizador para digitar o código, vou ler a chave, neste momento não é chave de texto, mas é a chave inteira e dizer que é verdadeiro. Portanto, neste momento eu tenho guardado a minha chave inteira. Pronto, e tenho aqui a minha estrutura a ler os dados do meu software. Vamos correr para ver se está tudo bem. Ora, tenho aqui um erro na linha 12. Pois claro, falta-me aqui o ponto e vírgula. E pronto, e tenho aqui software, vou pôr Windows. Vamos dizer que é uma chave. Pronto, é uma chave, KTU-POI. Pronto. Bom, vamos agora imprimir para ver se está tudo bem, para ver se leu de forma correta. Vamos imprimir. Então, vamos imprimir cout dados do software. Vou no inline. Vou imprimir então o nome do software. Então, sw.nome. Pôr o endline para mudar de linha. E agora, o código para imprimir o código, vai depender do tipo de código. Então, vamos então verificar qual é o tipo de chave que estamos a guardar, utilizando o
se o é tipo de chave inteira. Portanto, vamos utilizar um if para verificar se o nosso campo é a chave inteira for igual a true. Então, se isso for verdadeiro, a nossa chave vai ser do tipo inteiro e então vamos imprimir os dados que estão armazenados na union no campo chave inteira. Portanto, vamos imprimir cout software.chave inteira. Portanto, porque temos armazenado na nossa union o campo do tipo inteiro para a nossa chave. Caso contrário, caso isso seja falso, quando a chave inteira for falso, significa que temos um texto guardado, então não temos uma chave inteira e sim uma chave de texto. Então vamos imprimir software.chave, portanto, chave de texto. Portanto, e desta maneira nós sabemos, através da variável é chave inteira, portanto, se for true, significa que temos uma chave do tipo inteiro. Caso seja false, temos uma chave do tipo texto. Vamos agora verificar. Portanto, vou incluir o Windows, vou colocar um código e, como veem, isto está a funcionar. Vou novamente correr. Portanto,